O CFOP, ele vai acabar com a reforma tributária? Essa é uma dúvida que surgiu devido aos novos códigos que foram criados na emissão dos documentos fiscais eletrônicos quando estamos falando dos novos tributos da reforma tributária. Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Eu sou a professora Marina Kurtz e hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa dúvida que está rolando em relação ao CFOP. Será que o CFOP vai acabar? Não teremos mais CFOP na emissão de documentos fiscais quando a reforma tributária entrar em vigor? Para a gente falar de CFOP, vamos deixar todo mundo aqui na mesma linha. O que é o código CFOP? É o Código Fiscal de Operação e Prestação. É o código onde a gente identifica o que é aquela operação daquele documento fiscal. Então, se eu estou emitindo uma nota fiscal de venda de mercadorias, é pelo CFOP que a gente vai identificar essa informação. Então, é pelo CFOP que eu vou saber se é uma operação de venda, de compra, transferência, remessa, e também pelo CFOP que a gente vai identificar se é uma operação interna, interestadual, como que funciona, né? Como que vai ser aquela operação, o que ela representa para minha empresa, sempre com enfoque em quem está emitindo o documento fiscal. Então, o CFOP, ele é composto por 4 dígitos, sendo que o primeiro dígito dos 4, ele define se é operação interna, interestadual ou operação com o exterior. E os 3 últimos dígitos, ele vai definir o tipo da operação ou prestação. Vai dizer se é uma venda de mercadoria comprada de terceiros, ou se é uma revenda de uma venda de um produto que eu industrializei, ou se é um serviço de transporte que eu estou fazendo. Então, o CFOP, ele serve para isso, para definir aquele tipo de operação. Então, um exemplo, ó, aqui, um CFOP de entrada, né? Nós temos a possibilidade de ele iniciar com o código 1, se for uma operação dentro do estado, o código 2 se for uma operação interestadual e o código 3 se for uma operação com o exterior, se eu estou importando mercadorias do exterior. E alguns exemplos aqui, que os 3 últimos dígitos do CFOP, ele vai definir o que é aquela operação. Então, se eu usar o código 1101, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma compra dentro do estado para minha industrialização. Então, eu estou comprando uma matéria-prima para utilizar no meu processo industrial. Ou o CFOP de transferência para comercialização, ou um CFOP de devolução de mercadorias, ou aquisição de serviço de transporte. Então, os 3 últimos dígitos vão definir o que é aquela operação. Da mesma forma, são os CFOPs de saída. O que vai mudar ali para eu identificar que é uma entrada-saída é o primeiro dígito do CFOP. Então, se ele iniciar com 5, significa que é uma saída interna. Se ele iniciar com 6, é uma saída interestadual. E se for 7, é uma saída para o exterior de alguma mercadoria ou de alguma prestação de serviço. E de novo aqui, os 3 últimos dígitos vai indicar o que é aquela minha operação. Então, se eu estou fazendo uma venda de mercadoria, se eu estou fazendo uma doação, se eu estou fazendo uma remessa para conserto, hoje é pelo código do CFOP que a gente faz essa identificação. Então, hoje ele ajuda para definir uma determinada tributação. Então, para eu dizer ali, né, que aquela operação não tem tributação de Simples Nacional, porque não gera uma receita, ou para fins de ICMS, eu caso a informação do CFOP com o CST, que é o Código de Situação Tributária. Então, se eu estou fazendo uma remessa em demonstração, por exemplo, é uma operação que tem previsão para ter uma suspensão do ICMS. O código do CST do ICMS, ele só vai dizer lá que é suspenso, mas ele não diz se é uma demonstração. Pelo CFOP, a gente consegue fazer essa definição. Então, uma fiscalização hoje que pegar uma nota fiscal, ela vai olhar para o CFOP e entender, isso aqui não tem ICMS, claro que vai ter a base legal lá nos dados adicionais do documento, mas ela identifica também pelo código de CFOP. E esse código de CFOP, ele veio com a legislação tributária do ICMS. É um convênio do ICMS que institui essa codificação desse
código que é utilizado, né, para fins de emissão dos documentos fiscais. E a reforma tributária, né, com os novos tributos IBS, CBS e o IS, que é o Imposto Seletivo, ela não trouxe nada mencionando em relação ao CFOP. E se a gente for parar para pensar, se o ICMS ele vai ser extinto, provavelmente a legislação do ICMS também vai deixar de existir. Ou a nova legislação do IBS, da CBS, deve absorver o CFOP, ou ele realmente pode acabar. Só que isso ainda é algo que a gente não tem definido perante a legislação. Eu entendo que ainda falta essa regulamentação, né? Claro que até 2032 ainda nós teremos o ICMS, né? Porque ele ainda vai estar existindo até 2032, então até lá é seguro que nós temos o CFOP para informar nos documentos fiscais. Só que em 2033 nós não teremos mais ICMS. E a legislação que vai existir vai ser apenas de IBS, CBS e Imposto Seletivo. E será que eles vão absorver essa codificação? Os códigos que foram criados para fins desses novos tributos da reforma tributária, eles criaram o CST, que é a figura comum, como nós temos para o ICMS, para o IPI, para os demais tributos, né? Ele indica ali a tributação daquela operação de forma geral, se ela vai ser tributada integral, vai ser o CST 0000, se for isenção, vai ser o CST 400. E o que eles trouxeram a mais de codificação? Eles trouxeram o Código de Classificação Tributária, que é esse C-Class-Trib aqui, né? A abreviação do Código de Classificação Tributária. Nesse código, o que nós temos de indicação para entender o que é aquela operação, tá? Até o momento, em relação às tabelas que nós temos publicadas, nós temos, por exemplo, um código de tributação, o 000001, que é situações tributadas integralmente pelo IBS-CBS. Tá vendo aqui que ele não diz que é uma venda, que é qualquer outro tipo de operação que tenha tributação do IBS da CBS. Ou seja, sempre que a operação for tributada normalmente, eu vou utilizar esse código aqui. Mas se eu não tiver um código de CFOP, eu não vou saber se é uma venda da minha empresa. Eu não vou saber se é uma venda de produto industrializado, se é uma revenda. Eu não vou saber se é, por exemplo, né, o caso de bonificação que tem previsto lá na Lei Complementar do IBS da CBS. A bonificação, ela tem tributação do IBS da CBS se ela não atender lá as condições específicas para não tributar, que é estar junto ali da mesma nota fiscal, o mesmo produto que está sendo vendido. Então, se eu dar uma bonificação para o meu cliente, né, que não tem vínculo com a venda daquela mercadoria, ela pode ser uma operação tributada e eu vou utilizar o código de tributação normal, tributação integralmente. Só que se eu não tiver o CFOP para indicar, eu não vou saber que aquela operação ali é uma remessa em bonificação. Então, esse código de classificação tributária, ele serve mais para definir o entendimento da tributação daquela operação. Então, ele é vinculado aos artigos da lei. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o código de classificação para redução dos produtos destinados à alimentação da cesta básica, mas ele não define, né, em todas as operações. Então, vai faltar aqui alguma informação se a gente não tiver essa codificação do CFOP, que ele serve hoje, né, para auxiliar também na contabilização das operações. Então, o CFOP ele serve para a gente entender o que é aquele documento fiscal e a gente fazer a correta contabilização daquela operação também. Então, acredito que a gente até 2033, né, temos muito caminho aí para andar, entender como que vai funcionar esse processo. Hoje, o CFOP, ele é da legislação do ICMS. Até o momento, a legislação que trouxe a reforma tributária não falou nada de CFOP. Ou terá que ter alguma alteração na legislação, né, uma regulamentação, trazendo o uso dessa codificação para junto do
dos novos tributos, ou realmente ele pode acabar e ter alguma outra forma, no momento da emissão de documentos fiscais, de dizer ali o que é aquela operação, né? Se é uma transferência, se é uma venda, se é uma doação, bonificação, isso também pode acontecer. Então é uma dúvida que ainda vai ficar com a gente aguardando a regulamentação. E juntos aí a gente vai se atualizando e vendo o que traz aí de publicações com a reforma tributária. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.